Boa noite, uma alegria ter vocês de novo conosco no estudo do livro de Jó. Nós, na semana passada, encerramos o segundo ciclo dos discursos e agora estamos entrando no terceiro círculo. Como sempre, o primeiro amigo que tem a sua fala é o Ele Faz, não é? A gente reconhece, a gente entende, a gente percebe que há toda uma organização nesses discursos, naquela conversa. Esse ciclo de sábios daquele tempo da antiguidade, eles têm todo um protocolo, não é? Por exemplo, os amigos de Jó que ficam durante uma semana em silêncio, não é? Respeitando a dor de Jó, não é? E até que começam a falar. Então há toda uma ordem, há todo um protocolo, e nesse caso nós estamos no terceiro ciclo e quem vai começar é Ele Faz. Então nós estamos começando o terceiro ciclo dos discursos. Abra sua Bíblia no capítulo 22. Quem está no YouTube já pode acompanhar o nosso primeiro slide, né? Terceiro ciclo de discursos, réplica de Ele Faz. E Ele Faz vai começar dizendo que o sábio é irrisão. Ele está sendo irônico com Jó, né? Ele está dizendo, evidentemente, ele está comparando o sábio a Deus, e ele está evidentemente colocando Jó na condição desse sábio que pretende estar acima de Deus, não é? A primeira coisa que Ele Faz vai dizer para Jó é que a impressão que ele faz está tendo, ou ele está afirmando, está até confirmando, que Jó é um camarada que quer, como sábio, se colocar acima de Deus. Então ele, porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Então essa máxima é a primeira afirmativa de Ele Faz nesse terceiro ciclo, né? Então ele coloca Jó numa situação, ele acha que Jó precisa se colocar numa situação diante de Deus, de humildade, no seu devido lugar, no seu devido nível diante de Deus. Então é a partir desse equívoco, né, que os amigos de Jó, para eles, é uma posição garantida. Eles estão fazendo uma análise precisa da condição de Jó, e a gente, olhando do ponto de vista de Jó, a gente sabe que não é isso. Jó não está se colocando numa posição de vaidade, não é, diante de Deus. Pelo contrário, se mantém humilde, mas ele é uma pessoa que tem esse arrojo, esse atrevimento, né, no diálogo com Deus. E continua Ele Faz: ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? É a maneira de Ele Faz abordar Jó, né? Olha, Jó, você sendo bom ou ruim, você sendo sábio ou não sendo, você não afeta Deus em nada, né? E é um pouco errado esse ponto de vista de Ele Faz, por causa do valor que o próprio Deus dá à comunhão do ser humano com Ele, né? A gente sabe disso, né? Deus, ele coloca o homem no seu devido lugar, não no sentido de diminuí-lo, mas na sua real condição, não é? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente precisa confessar o nosso pecado, não é que Deus esteja nos humilhando por causa disso. Aliás, nós já vimos aquele texto de Paulo aos Coríntios, em que o que a gente leu? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. O que diz João sobre Jesus? Jesus veio salvar, ele não veio julgar. Então Deus, ele não diminui o ser humano. Agora, é claro que o único que tem a definição precisa da nossa condição, e ele estabelece o ponto de referência para que a gente possa identificar e confessar o nosso pecado, sem que por isso a gente seja diminuído ou humilhado, é Deus. E o preço do pecado é o sangue de Cristo, e a partir da nossa fé, da nossa confissão em Jesus, a gente está quites com Deus. O que Paulo fala aos Colossenses? Nós somos apresentados por Cristo diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, mesmo que fosse leve, né, essa observação de Ele Faz para Jó, está fora de foco, né? Ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo. Então, o que Ele Faz está dizendo é que, como se ele dissesse: olha, Jó, você para Deus é insignificante, entendeu? Deus, ele não vai se medir por você, tá?
ele passa a acusar Jó com veemência, detalhando de que injustiças o responsabiliza. Olha, depois dessa fala, é como se ele faz, olha Jó, eu vou te colocar no teu devido lugar, rapaz. Você está muito saidinho nesse teu relacionamento com Deus, está muito avançado, como diz o Acreano aqui, na fala Acreana, você está muito para frente, Jó. Eu vou te colocar no teu devido lugar. Então ele vai passar a acusar Jó com ênfase, com veemência, detalhando de que injustiças o responsabiliza. Porventura não é grande a tua malícia? A primeira afirmação que ele está fazendo a Jó. Sem termo as tuas iniquidades. Enquadrou Jó, né? Grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades. Jó 22:5. Por garantia de empréstimo, Jó, você deixava nu os teus conterrâneos, os teus patrícios. Quer dizer, agora uma série de observações sobre a vida de Jó, gente, que não se encaixa de maneira nenhuma com aquela introdução lá no começo do livro. Como é o primeiro versículo de Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E um pouco à frente, quando Deus fala de Jó a Satanás, como que apresentando, entre aspas, né? O que Deus fala para Satanás? Você viu meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então nenhuma dessas observações que ele faz a Jó tem fundamento, a não ser por fofoca, né? Pode ser que isso aqui fosse dito a respeito de Jó. Mas pelo que a gente conhece de Jó, pelo que a gente estudou lá no início, lembra que nós falamos da personalidade de Jó, falamos da personalidade de outros homens da Bíblia, falamos da citação a Jó que Ezequiel faz no seu livro, a citação a Jó que Tiago faz na sua epístola. Então nós falamos que com respeito ao perfil de Jó, que é um perfil de um homem que tem o fruto do Espírito, é um perfil que a gente deve almejar para nós, nada disso aqui se encaixa. Então, muito provavelmente, ele está falando de ouvir dizer. E esses que falam de Jó de ouvir dizer, sem dúvida, fazem uma intriga da vida dele. Porque, vamos repetir, a primeira coisa que ele faz, está dizendo, olha Jó, você por garantia de empréstimo, você deixava nu os teus patrícios. Lembra da crítica que Amós faz? Lá no livro dele, tinha isso sim, por um par de sandálias, quer dizer, muitas vezes a pessoa que não podia pagar a sua dívida, comparecia perante lá os juízes de Israel, os sacerdotes, é claro, os mais pobres, e voltavam para casa sem as sandálias. Não que a sandália talvez pagasse o que eles deviam, mas era uma espécie de humilhação, para que todo mundo visse na rua a pessoa sair sem as suas sandálias, como que denunciando a sua dívida, né? Poderia ser perdoada sem dúvida nenhuma, como Jesus contou aquela parábola daquele homem que perdoa a dívida e depois o camarada sai na rua e não perdoa a dívida do sujeito que devia a ele. Aí o Senhor manda chamar os dois, né, e diz, agora você vai vender tudo que você tem e você vai vir morar na minha fazenda trabalhar para mim, pela comida e pelo tempo. Né? Então, por garantia de empréstimo, Jó, você deixava à luz os teus patrícios, não dava comida e nem água às pessoas cansadas e famintas. Olha a afirmação. Você acha que essa afirmação que ele faz sobre Jó se encaixa naquela descrição que a Bíblia faz dele no início? Claro que não. Usou a posição e o poder para se tornar dono da terra. Jó aqui está sendo acusado de latifundiário. Claro que Jó tinha terras, Jó era rico, né? Mas a riqueza de Jó não foi conquistada por meios o quê? Obscuros, né? Certa vez eu estava lendo sobre a corrupção na política nacional e no texto que eu estava lendo, o articulista da revista dizia, olha, há 5 maneiras, só 5 maneiras de alguém se tornar rico de maneira honesta. De maneira honesta, que a gente vê infelizmente aí na vida da gente, né? Políticos que depois de determinado tempo de carreira, impossível que o salário, mesmo esse salário absurdo que eles ganham, somando todos os meses, se ele não gastasse nada do salário, jamais ele ia conseguir os bens que estão lá no fim da carreira dele. Ultimamente a gente vê o cara que compra apartamento só para guardar o dinheiro, né, em caixas. É uma afeição muito triste, né, da história do nosso país. Né? Mas aqui ele está dizendo, está acusando Jó, você usou a tua posição e o teu poder para se tornar dono da terra. Claro que isso não é verdade, mas ele está espetando Jó, né, torturando Jó com essas acusações.
roubou e maltratou órfãos e nunca ajudou as viúvas. No Antigo Testamento tem uma legenda, desde lá do livro dos profetas, né, em que o profeta, quando ele denuncia a corrupção em Israel, não é, a má distribuição de renda e o desinteresse, ele fala do estrangeiro, do órfão e da viúva. Né, e continua sendo hoje em dia, né, porque viúva seria o quê? A mulher. Não é? Tudo aquilo que avilta a mulher. O órfão, criança. A gente cansou de ver aí nesses refugiados, né? Crianças que morreram afogadas, famílias inteiras que morreram afogadas, crianças morrendo na guerra, crianças vítimas, órfãos da guerra, dessas guerras que acontecem, que pipocam aqui e ali, e o estrangeiro, né? Que é o retirante, que é esse refugiado. Então, ainda é um problema no século XXI, o estrangeiro, órfão e viúva. E aqui ele está acusando Jó, roubou e maltratou órfãos e nunca ajudou as viúvas. Puxa vida, ele faz. Como dizia um amigo meu, quem tem um amigo como ele faz, não precisa de inimigo. Não é verdade? Por isso estás cercado de laços. Então, mais uma vez, os amigos de Jó estão dizendo que aquela situação dele ele merece. Fez por onde? E não é nada disso, né? Estás cercado de laços e repentino pavor te conturba, ou trevas, em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. Esse é o cenário negativo que ele faz, descreve para Jó, em função, ele acha, de tudo que ele denunciou aqui, que Jó praticou, e por isso merece a situação em que ele está dentro dela. Vamos ao próximo slide. Continuação das palavras que ele faz. Ele agora acusa Jó de fazer pouco caso de Deus. Os amigos de Jó constantemente pedem a Jó que se arrependa, que confesse o seu pecado, que seja humilde, que se converta. A gente vai ver isso aqui hoje ainda, né? Então ele faz agora: Jó, você está fazendo pouco caso de Deus. Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas. Que altura? Deus é altíssimo. Respeita a Deus, Jó, como se ele dissesse assim. Está muito longe de você, rapaz. Esse seu atrevimento, esse seu jeito de falar, não é bem assim, não. Deus é inatingível. Deus, que altura? E dizes que sabe Deus? Jó não disse isso. Ele está dizendo que Jó diz que sabes Deus. Quer dizer, você está se colocando acima de Deus, mais sábio do que Deus, cheio de razão. Era melhor você ser humilde e ouvir um pouco do nosso conselho. Afinal, nós somos 3, né? Lembra lá na vez passada, acho que foi Bildade que disse para Jó: Jó, entre nós também há pessoas sábias, não é só no teu time, não. No nosso time também tem pessoas sábias, né? E diz Jó, que sabe Deus, acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Aqui ele está colocando Deus muito acima de Jó, oculto aos olhos de Jó. Interessante, né? O meu pai usava uma expressão muito interessante, que ele aprendeu nos tempos de seminário. Está aqui minha filha, né, que não sei se eu já comentei isso com ela. Revelação em marcha, né? Então ele dizia que no Antigo Testamento a revelação de Deus está em marcha. Então Deus, ele gradualmente se mostra cada vez mais, até que se revela completamente em Jesus. Interessante, a gente está estudando sobre a reforma, né? Eu já comentei isso aqui, vou comentar de novo. Lutero, ele falava muito nos sermões nos livros que ele escrevia, nos estudos que ele fazia, do Deus totalmente revelado, mas o lado oculto de Deus. Ainda existe um lado escondido de Deus, que nos fascina, né? Mas existe a revelação de Deus ao nosso alcance. Então, eles estão dizendo aqui, o que sabe, né? Como que, o Jó, Deus está escondido em você, rapaz. Deus está escondido em você, não pense que você sabe. Né? Jó nunca quis transparecer que soubesse mais do que os amigos sobre Deus, mas a vivência de Jó, nós dissemos isso semana passada, né? A teologia de Jó, a sabedoria de Jó, resultado da sua vivência com Deus, naturalmente coloca ele num patamar acima dos amigos, né? Claro, e toda essa conversa com Jó, a gente vai ver no final do livro, vai ser uma bênção para os amigos. Muito eles vão revelar que aprenderam, né, com Jó. Será que você quer andar nos caminhos antigos que os maus trilham? A pergunta que ele faz a Jó. Eles morrem de repente como levados por enchente. Diziam a Deus: deixe-nos em paz. Então,
ele descreve um tipo de pessoa, não é? Que ele chama de maus, pergunta se Jó quer jogar no mesmo time deles, e esses, a quem ele descreve, os antigos, não é? Deixem-nos em paz. Então é como se ele dissesse para Jó, respeita a Deus, o que você está sofrendo é a mão de Deus na tua vida, então você está dizendo para Deus, deixe-me em paz. Assim ele faz se referir a esses antigos a quem ele compara Jó, né? E comentavam o que pode o Todo-Poderoso fazer por nós. Ele está trazendo para a conversa dele esse testemunho que ele diz de maus, de descrentes antigos, mas está enquadrando Jó no mesmo modelo. O que pode o Todo-Poderoso fazer por nós? Claro que Jó não tem essa postura. Ele atribui a Jó que ele tenha, né? Contudo, ele enchera de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. Então, viu, Jó? Eu estou comparando vocês a eles porque esses caras também teve a casa deles enchida de bens, como você teve. Longe de mim o conselho dos perversos. Então, mais uma vez, né, com cerimônia ou não, levemente de sola, ele está enquadrando Jó dentro desse tipo de pessoa que tinha uma relação com Deus de descaso, né? Os justos o veem e se alegram, Jó, viu, Jó? Os justos veem Deus e se alegram. O inocente escarnece deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Então, esses que ele trouxe a conversa, né, para compará-los com Jó, eles agora estão sendo alvo do que os justos falam deles, né? Os justos se alegram porque o fogo consome o resto desses, né? Então, mais uma vez, ele comparar Jó, né, com esse pessoal que tinha descaso por Deus, né? Então, vamos continuar? Ele passa a aconselhar e a instruir Jó. Depois que ele bateu, agora vai assoprar, né? Ele vai dar uns conselhos para Jó, né? Imagina os conselhos que ele faz. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. Depois ele colocar Jó equiparado às pessoas que, né, não davam a mínima para Deus. Ele agora está dizendo a Jó que se reconcilie com Deus e tenha paz. Te sobrevirá o bem, Jó. Aceita a instrução. O conselho que ele capítulo 22, 21 e 22. Veja na sua Bíblia. Aceite a instrução, peço-te, que profere. Põe as suas palavras, Jó, põe as palavras de Deus no teu coração. É o conselho que ele está dando a Jó. Se te converteres ao Todo-Poderoso, Jó 22, 23, serás restabelecido. Aí está o teu problema, Jó. Se você se converter ao Todo-Poderoso, você vai ser restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, palavra de ele a Jó, e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir. Jó já tinha até perdido o ouro, né? Mas ele ainda acha que a riqueza de Jó foi amealhada de maneira desonesta. Então ele ainda diz a Jó, joga o teu ouro entre as pedras do ribeiro, abre mão dele. Então, Jó, o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Bonita a frase, né? Joga fora o teu ouro, o Senhor será o teu ouro. Legal. Ajunta tesouros no céu. Legal. Mas Jó não se enquadra, né, nesse perfil que ele está desenhando, né? A gente aqui não está assim, vamos usar uma gíria, nem enchendo a bola de Jó, né? A gente aqui está tentando focar o desfocado do discurso dos amigos de Jó, não é? Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso. Se você se reconciliar, Jó, se você se converter, você vai se deleitar no Todo-Poderoso. Levantarás o rosto para Deus, tá? Essa é a fala de ele faz para Jó. Vai levantar o rosto para Deus, Jó? Vai orar a ele e ele vai te ouvir. Jó 22, 27. Você vai pagar os teus votos. Você está em dívida com Deus, Jó. Se projetas alguma coisa, se você se converte, se você se reconcilia com Deus, se você projetar alguma coisa, vai sair bem para você, Jó. Jó 22, 28. A luz brilhará em teus caminhos. Esse é o conselho que ele faz para Jó. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde e livrará até o que não é inocente. Sim,
será libertado graças à pureza de tuas mãos. Então, se finalmente Jó purificar as suas mãos, ele encerra dizendo que você será libertado graças à pureza das tuas mãos. Essa é a palavra que ele faz no final do seu discurso, né? Aí vem a resposta de Jó, né? Capítulo 23, e Jó vai falar, a gente já disse aqui, consoante a intimidade dele com Deus, né? A gente acabou de dizer aqui que Deus quis ter cada vez mais intimidade com o homem. É muito interessante a história da intimidade com Deus no Velho Testamento. A gente no Novo Testamento agora fala que Deus se revelou em Cristo, que o Espírito Santo habita em nós. Nós até comentamos que o pastor Caio Fábio escreveu um livro, Deus que habita em nós, que é o Espírito Santo. Minha filha, como é o nome do livro que você está lendo? A minha filha está lendo um livro sobre a Trindade, que eu vou recomendar para você. Como é o nome? Deleitando-se no Deus Trino. Deleitando-se no Deus Trino. Anota esse título. Deleitando-se na Trindade. Desculpa. Deleitando-se na Trindade, né? Qual é o autor? Michael Reeves. Michael Reeves, ok? Deleitando-se na Trindade. Michael Reeves. E aí você vai ter a oportunidade de estudar a intimidade de Deus. Mas se você olha para o Antigo Testamento, só para o Antigo Testamento, Deus procurou o casal na viração da tarde no jardim para conversar com ele. Deus quis habitar no meio de uma tenda, evidentemente uma tenda vazia. Deus não tem rosto. O rosto de Deus é Jesus. Paulo diz na carta aos Colossenses, a expressão exata, aliás, o autor de Hebreus que diz isso, a expressão exata do ser de Deus é Jesus. Paulo diz que o Deus visível, né? Cristo é Deus invisível visto. Paulo fala aos Colossenses. Jesus falou a Filipe, como mostra-nos o Pai, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mas o Antigo Testamento é a história da intimidade de Deus. A intimidade de Deus, como que se Deus quisesse dizer mais ainda, revelar a Jó mais ainda, que, vamos dizer assim, que ele, Deus, poderia fazer. A gente leu na semana passada o texto em que Jó, ele quer um redentor, ele quer alguém que seja advogado dele, e ele vai repetir isso no livro. Então agora Jó vai falar do ponto de vista da intimidade que ele tem com Deus. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Atrevimento de Jó dizendo para ele continua sendo, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Se eu soubesse onde o poderia achar. Eu queria um cara a cara com Deus, eu me chegaria ao seu tribunal. Então, o atrevimento de Jó, eu queria poder encontrar Deus e queria comparecer diante do tribunal dele. Como eu queria. Exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Compara isso, né, com o que ele faz, acabou de falar, um Deus distante, né? Há nuvens, alto demais, que altura, Jó? E Jó fala, eu queria comparecer diante dele, exporia a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que ele me dissesse. Jó 23, 4 e 5. Não é? Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, ele me atenderia. Você está dizendo ele faz que Deus iria contender comigo? Ele me atenderia. Ali onde? Na intimidade com Deus, né? É interessante essa palavra aqui, né? Quanta gente nessa circunstância que a gente está vivendo agora no mundo precisa desse lugar. Ali onde? Na intimidade com Deus. O homem reto pleitearia com ele nesse tribunal, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Olha o que Jó diz, né? Deus é meu juiz, eu quero me livrar desse juiz, eu quero um redentor, eu quero um interventor, eu quero um advogado, né? Eu não temo cara a cara com Deus, ele faz. Eu não temo, né? Eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo, se opera à esquerda, não vejo, esconde-se à direita e não diviso. O Jó está dizendo que Deus está brincando de pique-esconde com ele, né? Aqui, pique-esconde é a fala daí do sul, né? Aqui no Acre é o manja do esconde, né? Sabia disso? Você que está me ouvindo aí do sul, aqui é o manja, é o pique, que a gente chama no Rio de pique. Aí então Jó está dizendo que Deus brinca com ele de pique-esconde. Aqui é o manja do esconde, entendeu?
mas Ele sabe o meu caminho. Deus sabe o meu caminho, Deus sabe o teu caminho, Deus sabe o caminho de todos, né? E Deus queria que todos fizessem o quê? Lembra quando Jesus se despediu dos apóstolos, né? Que Tomé falou: a gente não sabe, Senhor, a gente não sabe o caminho, para onde você vai? Deus falou: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Essas afirmativas de Jesus são fantásticas. Eu sou a luz, eu sou o caminho. Quando Maria chorava, e eu acho que era Marta, não sei qual das duas, que foi ao encontro de Jesus, acho que dessa vez foi Marta, e aí ela dizia: eu sei que vai haver uma ressurreição. Jesus consolando, né? E Jesus chegou até a chorar com o choro de todos por causa da morte de Lázaro. Aí Jesus olhou no olho de Marta e falou: Marta, a ressurreição sou eu. Não existe uma ressurreição. A ressurreição não é uma coisa assim vaga, futura, uma instância, não, eu sou. Então Jesus é a ressurreição. E aqui Jó diz assim: Ele sabe o meu caminho. Deus sabe, visita o nosso caminho, e Jesus é o caminho. Mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como o ouro, né? Purificado do pecado, como Jesus nos deixa, né? Nós somos santos aos olhos de Deus, como ouro depurado, né? Os meus pés seguiram as suas pisadas. Outro trecho lindo, né? Que pisadas os nossos pés seguem, né? A gente segue as pisadas no caminho que é Jesus, né? Guardei o seu caminho e não me desviei. Olha o tipo de fala de Jó em relação às falas de Elifaz, né? A fala de Jó é uma fala da relação direta com Deus, né? Por isso que eu disse que Jó fala em segunda pessoa, né? E quando Jó fala até de Deus em terceira pessoa, fala de alguém íntimo. Elifaz fala de Deus como se fosse uma coisa distante, né? É uma teologia terceirizada, né? A teologia que ele faz é terceirizada. A de Jó é do relacionamento direto com Deus, né? Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Jó falando em relação a Deus: eu nunca me apartei dos mandamentos dos lábios dele. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Ele faz, não é? Ao mesmo tempo que aceita. Agora Jó de novo vai questionar o agir de Deus, né? Diante dos seus amigos. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Quer dizer, se Deus, na sua soberania, ele achou que eu devia passar por tudo isso, eu posso dizer que não? Ou alguém vai dizer que não? Alguém vai dissuadir Deus, né? Vai tirar Deus da decisão dele? Não vai. Paulo fala na carta aos Efésios: aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, né? Lá em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 8, né? Está escrito que Deus pede conselhos somente à sabedoria, né? Aí Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que o Espírito bisbilhota o íntimo de Deus, né? Então esse é o Deus que é soberano, né? O que ele deseja, isso fará. É verdade, Jó. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Jó continua confiando em Elifaz, apesar de ter perdido tudo, não é? Não perdeu o seu companheiro, o seu grande amigo, Deus. Por isso me perturbo perante ele. Agora posso jogar limpo com Deus e posso ser franco com Deus, Elifaz. Eu me perturbo sim perante ele. Quando o considero, eu o temo sim. Eu o temo sim. Você disse que não, mas eu temo Deus sim. Deus é quem me fez desmaiar o coração, o Todo-Poderoso quem me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas. Engano seu ele faz, quando me comparou aqueles perversos aí do tigre que você trouxe à baila, trouxe para o nosso assunto. Eu não estou desfalecido por causa das trevas, não. E não é porque a escuridão cobre o meu rosto, não. Aí Jó faz o que ele já fez outras vezes. Ele reivindica uma corte. Eu quero esse tribunal e quero alguém que julgue a minha causa. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? Por que os que o conhecem não veem em tais dias? Monta no tribunal. Eu vou comparecer diante desse tribunal. Eu vou lá. Então Jó tem certeza que não é por causa de coisas erradas que ele tenha feito que ele está sofrendo. O sofrimento humano, que nós dissemos no início dos nossos estudos, olha, claro que alguém pode sofrer por causa do pecado que comete. Claro. O pecado, aliás, o pecado traz consequências negativas. Lembram? Só traz. Lembram quando a gente falou do Apocalipse?
e que aí vem os 7 flagelos. É Deus que derrama isso. Não, não é Deus que derrama flagelos não, gente. O flagelo é o pecado. O flagelo, o primeiro casal chamou para dentro de si. Aliás, nesse livro tem uma bela definição do que foi a queda, do que estava em jogo ali naquela entrevista de Satanás com Eva. O que estava em jogo ali, Satanás quis transmitir para o casal o que ele experimentou, quis ser, Satanás queria viver a parte de Deus. Na verdade, ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria anular Deus. Satanás quis ser Deus, quando ele quis ser Deus, se tornou um não Deus. E nem dizem que pode dizer, né? Porque até para ser o inverso de Deus, Satanás não é. Então, está aí, porque os que o conhecem não veem tais dias. Deixa eu corrigir o que eu disse, né? Eu disse que Satanás não é o inverso de Deus, porque Satanás não tem nem um traço mínimo do poder que o Todo-Poderoso tem. O poder de Satanás é limitado, até para agir na vida de Jó. Satanás está condicionado à permissão de Deus. Então tem muita gente que por si mesma, não é porque é Satanás que instiga, não, por si mesma procura o mal, aceita o mal, convive com o mal, não quer reconhecer o próprio pecado e o poder destrutivo que o pecado tem. A Bíblia diz que o inimigo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida plena, abundante, Então, Jó reivindica o seu julgamento. Aí, de repente, Jó continua respondendo, ele vai enumerar, já que Jó mencionou a corte, o julgamento, ele vai dizer, olha, eu vou dizer agora a clientela dessa corte. Aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Lembra lá que ele acusou Jó de ser uma pessoa desonesta? Jó vai dizer, sim, no julgamento de Deus vão comparecer os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Já estamos no capítulo 24. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Não sou eu não, ele faz. Há quem faça isso. Desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Jó agora está descrevendo alguém que tem que comparecer diante do tribunal de Deus, sim, mas não é ele. A acusação que ele fez de Jó não tem cabimento. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mistério, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. Pessoas que ganham desonestamente o pão para os seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. Rabiscar uma vinha é tirar tudo que ela pode dar, lá em Levítico tem aquela norma de que aquele que faz a colheita da vinha não deve remuscar. Lembra da história de Ruth? Que ela saiu para rebuscar no campo, e quando Boaz viu, falou, olha, ajuda, coopera, deixa ela rebuscar também nas partes onde a gente ainda vai colher. Ele usou lá o termo técnico para que ela possa colher bastante. Quando ela chegou em casa, Noemi ficou surpreendida com a quantidade de cevada que ela levou. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. Esses que são oprimidos por aqueles que vão comparecer diante do tribunal do Senhor. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Sim, ele faz. Quem oprima, não foi o meu caso. Há pessoas que têm que se abraçar com as rochas, porque não tem onde ficar, onde dormir, nem roupa, nem teto. Órfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se toma penhor, de modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos arrastam os molhos. Jó 24, 9 e 10. Esses vão comparecer diante do tribunal do Senhor. E Jó continua, Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Então, há abundância de um lado e carestia de outro, Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não tem isso por anormal. A impressão que a gente tem é que Deus está indiferente a isso, mas não está. Porque na filosofia dos amigos de Jó, lembra? Todo mundo que comete coisas erradas nessa vida vai pagar nessa vida.
Por isso que Jó está pagando, porque ele é um camarada que cometeu coisas erradas. Então ele está pagando aqui. E Jó diz que não é nada disso. A gente viu na semana passada, né? Numa das respostas de Jó, não é? O que ele disse? Uma lista de coisas que o perverso, né? Das quais ele é alvo nesta vida. Jó falou, olha, eu conheço o perverso, o que tem é prosperidade, que morre de velho, que tem assim de gente fã deles. Então é essa a distinção que Jó faz, que não corresponde a essa teologia da retribuição comum do discurso do seu lugar, onde eles praticam aquilo que é errado, né? São das trevas, né? Então esse é o discurso de Jó, dizendo quem são aqueles que são passíveis de comparecer diante do tribunal de Deus, entre os quais Jó não se inscreve, mas entre os quais os amigos de Jó queriam inscrevê-lo, né? E aí entra Zofar. Subitamente Zofar entra interrompendo Jó, não é? E a temática de Zofar é sobre a punição dos ímpios. A gente sempre lembrando que quando os amigos de Jó eles falam da punição dos ímpios, eles enquadram Jó entre eles. Vós dizeis, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais na terra, já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles, como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora a estéril, que não tem filhos e não faz o bem à viúva. Essa descrição de Zofar a respeito dos ímpios está baseado naquela mentalidade dos três amigos, né? Os ímpios vão sim sofrer aqui na terra, enquanto que Jó acabou de dizer, olha, talvez não sofram, mas diante do tribunal de Deus um dia vão comparecer, né? Não, pelo contrário, Deus por sua força prolonga o dia dos valentes, vence eles de pé quando desesperavam da vida, ele lhes dá descanso e nisso se estribam, os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como todos os mais, são cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Essa é o final da fala de Zofar, né? E mais uma vez veio com aquela ideia de que os perversos sofrem as consequências do seu pecado ainda nessa vida, né? Por isso que ele pergunta, Zofar termina dizendo, se não é assim como eu estou dizendo, Jó, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Né? Esse versículo 24, 22 e 23, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes, vence eles de pé. O que está sendo dito aqui é que esses valentes são aqueles que não foram ímpios, mas os ímpios vão ter os seus dias cortados. Não vão. A gente já viu pela argumentação de Jó que um dia sim haverá juízo para os ímpios, mas não quer dizer que todo mundo que se comportou de maneira injusta nessa vida vai pagar aqui não, né? Então nós encerramos aqui esse início do terceiro ciclo, né, na fala de Zofar, para que na semana que vem a gente veja a resposta de Jó. Zofar, mais uma vez, não é, descreve a sorte dos ímpios, contrariando o que Jó tem a dizer e, junto com os amigos, enquadrando os ímpios naquela famosa lei da retribuição. Aqui fez é que se paga, né? Ok? Agradecemos a você a presença conosco e agora nós vamos orar, não é? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos esse momento de estudo da Tua Palavra e mais uma vez rogamos por essa fase que a gente está enfrentando, que já é uma fase que se anuncia no restante do mundo e aqui no Brasil como uma segunda onda desse período de pandemia. Nós também queremos te pedir pelas vacinas, há indícios de vacinas que estão sendo já testadas e aprovadas, e também rogamos pelas pessoas que estão em angústia, pelas pessoas que sofreram perdas, pelas pessoas que estão enfermas para que sejam curadas, por aqueles que estão na linha de frente do enfrentamento dessa pandemia,
E, Senhor, também queremos te pedir pelo teu povo, que seja um povo que te busca, que nesse momento aproveita para ter um momento de intimidade maior contigo e, Senhor, naquilo que se espera daqui para frente, possa ser um povo que testemunha o teu evangelho, da tua palavra, do desafio para esse mundo sofrido, que representa essa intimidade com Deus que Jó, ele priva dela, e a Bíblia nos mostra que está ao alcance daquele que crê. Nós agradecemos isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado.